Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Meu nome é Franci, trabalho como auxiliar administrativa no Hospital Francisco Mourão, aqui de Barueri. Trabalho no setor da internação. Nós convivemos esse período, foi muito difícil. O hospital foi se adaptando a vários momentos da Covid. Até hoje a gente sente essa insegurança, mas a gente vai aprendendo a lidar e também a gente sabe que a gente tem uma função muito importante porque a gente trata diretamente com a família. Muitas vezes nós somos o elo entre a família e a comunicação que eles vão ter sobre o ente deles que está internado. Há quase 10 meses, os profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 trabalham incansavelmente nos hospitais. Eles passam noites controlando a entrada de pessoas nas portarias, passam fins de semana limpando corredores, higienizando cada canto. Dia a dia, preparam as refeições que são servidas aos pacientes, passam horas sentados nas recepções. Como você notou, nesse episódio a gente vai falar sim de uma linha de frente de quem nem sempre é vista, é lembrada. Mas aqui a gente lembra. Essa linha de frente é aquela formada, vamos lá, por seguranças, por auxiliares de serviços gerais, por cozinheiros e outros profissionais que não são especificamente os da saúde, mas veem sim a face mais assustadora da pandemia de perto, dentro dos hospitais. Um estudo que está sendo conduzido pelo Hospital das Clínicas de São Paulo dá a dimensão do quanto o coronavírus impactou o trabalho dessas pessoas. A pesquisa revela que os funcionários da limpeza e da segurança dos hospitais foram até 7 vezes mais contaminados com a Covid-19 do que os próprios médicos e enfermeiros que trabalham nas UTIs. O que demonstra que esses profissionais acabam sendo também os mais vulneráveis. Alguns falam realmente que a gente está na linha de frente, que nós somos corajosos de estar lá, mas é uma situação que a gente nunca esperou viver, né? Todo o Brasil, todo mundo. Algo que estava além da nossa imaginação, até um pouco surreal. E o que a gente pode fazer para ajudar as famílias, nós como atendentes, nós fazemos. Nesse episódio do Item Mais, vamos contar um pouco mais sobre a rotina, a vivência e as incertezas desses profissionais durante a pandemia. Por isso, eu converso com a Jennifer Feltrin. Ela é recepcionista no Hospital Universitário de Jundiaí, interior de São Paulo. Jennifer, agora você está na hora da folga. Todo mundo que acompanha aqui o nosso podcast sabe que a gente grava no dia anterior e no comecinho da tarde. É isso? Você está no seu momento de pausa? Sim, estou no meu momento de almoço, no horário de almoço agora. Parei um pouquinho, agora estou aqui falando com vocês. Dessa rotina, né, essa nossa vida, né, que é recepção e de hospital, e realmente é como você falou, tudo passa aqui, todo mundo que entra pelo hospital, nós temos o primeiro contato sempre com a nossa equipe, com a equipe da recepção, com a equipe da segurança também. Sim. Então nós que estamos aqui para recepcionar todo mundo, isso. Que é super importante, né? Esse ano não deu para ver sorriso de ninguém em recepção em lugar nenhum, porque estamos todos de máscara, né? Mas eu quero que você feche os olhos agora, que eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse fazer uma retrospectiva das cenas, dos momentos mais marcantes desse ano, provavelmente marcantes / mais difíceis, qual é a cena que você narraria para todos nós aqui que estamos te ouvindo nesse podcast, nesse ano absolutamente surreal de pandemia? Eu acho que de todos o momento mais marcante, acho que foi a alta de uma paciente que estava com a gente, uma gestante, uma mãezinha. Ela teve o seu bebezinho, ela teve o Covid, ela ficou aqui com a gente, ficou internada, o bebezinho também ficou internado, e a alta dessa paciente, o dia que ela foi embora, era uma torcida, assim, todos os dias a gente se via nessa paciente, a gente se emocionou muito, a gente que tem filho, a gente que tem família, a gente sabe o quanto é difícil. E a gente queria muito essa recuperação. E esse foi o momento mais marcante para mim. O dia que aquela mãezinha teve alta, saiu daqui carregando o filho dela nos braços. Foi emocionante. Aquele dia me emocionei, chorei na recepção. Foi um momento de muito orgulho, assim, para nós, ver a saída dela, poder ter acompanhado toda essa trajetória. Para mim, foi o momento mais marcante. Essa foi a vitória da vida, né? Que os seus olhos, por causa do seu trabalho, constataram, né? Sim. Esse foi o mais marcante.
Mas acredito que você viu muita gente também perdendo essa batalha, né? Entrando viva e saindo morta, né, do hospital, Jennifer. Sim. Nós na recepção, a gente que informa, né, que faz as documentações quando nós temos, infelizmente, perdas. Então é sempre muito difícil para a gente estar ali com a família para preencher a documentação. É um momento muito delicado, a gente fica muito tocado, a gente fica muito magoado, a gente sofre junto com todo mundo. Como é que você mudou o seu dia a dia de trabalho? A Jennifer antes da pandemia era de que maneira? E a Jennifer agora, não passou a pandemia, né? Mas a Jennifer neste momento da pandemia, no dia a dia de trabalho, mudou o quê? Ficou mais o quê? Ficou menos o quê? Se você fosse definir para mim você antes e agora. Mudou tudo, praticamente. Claro que a essência, quem nós somos, a gente não perde, mas assim, a rotina do dia a dia, chegar em casa e já ir abraçar o filho, a mãe, isso não mais. A gente chega, faz toda uma desinfecção antes de ter contato com eles. No início da pandemia, algo que mexeu muito comigo era chegar em casa e eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Será que eu posso abraçar meu filho? Será que eu devo abraçar minha mãe? Ou não posso, não fazia isso. Isso acabou comigo no início. E acredito que com a grande maioria, muita gente, né, essa falta de contato físico que a gente não podia ter. E então, essa rotina, isso mudou completamente. Isso foi algo nítido. Na rotina de trabalho, mudou muito. O hospital, ele tomou várias medidas para distanciamento, para a gente conseguir passar por esse processo de uma maneira ainda mais segura. Então, até a relação com os amigos, os colegas de trabalho, tudo mudou. Ficou tudo mais distante, mas acredito que também, ao mesmo tempo, mais solidário, mais atento, né? O olhar passou a ter mais sentido, vamos dizer assim, mais profundidade. Você tem quantos anos, Jennifer? Eu tenho 31. 31. Tem filhos, então, claro, pelo seu relato já percebi isso. Quantos filhos? Eu tenho um filho, 1 ano e 8 meses. Ah, meu Deus, mamãe novinha. E os seus pais, familiares, são idosos, estão em grupos de risco? Ou dava para chegar em casa sabendo, claro, que tinha que ter o cuidado, mas não com aquele nervosismo tão mais latente que é relacionado, né, aos grupos de risco? Sim, não eram do grupo de risco, né, como foi apontado no início da pandemia, mas a gente sempre, tudo que acontece, a gente tem muito medo, e independente, né, de ser naquele momento grupo de risco ou não, então a gente tinha uma grande preocupação, um cuidado muito grande, a gente tomava muitas medidas para se proteger, para tentar passar por toda essa fase, assim, tendo o mínimo de perda em tudo, questão saúde, inclusive pessoas, né? Você viu colegas seus ali de trabalho que foram contaminados e que morreram ou que tiveram períodos difíceis de internação? Tem alguma outra história que você gostaria de contar que faz parte desse ano tão difícil para todos nós? E deixa eu te falar, tô perguntando sobre você, mas já conto sobre mim aqui. Passei um ano inteiro sem abraço, sem beijo, também completamente longe das pessoas que eu amo, porque aqui os jornalistas também tendo que trabalhar todos os dias. Então, feita essa ressalva, traz esse relato. Você viu gente próxima a você que de repente já não estava mais ali ao alcance dos olhos, da rotina diária? Sim, nós tivemos pessoas próximas, tanto aqui no trabalho quanto na minha vida pessoal mesmo. Pessoas que, infelizmente, acabaram se infectando com o coronavírus e não conseguiram passar por esse período e sair vitorioso no final. Felizmente, tivemos, sim, muitas perdas. Perdas de vida, dói, né? Demais isso. Lembrar dessas pessoas que a gente perdeu da maneira mais abrupta, né? Do convívio. Sim, e é uma doença e uma situação em que a gente fica muito sozinho, porque nós não podemos ter contato e é um momento que a gente quer consolar, a gente quer estar ali, a gente quer estar próximo, quer estar junto, mas não pode ter contato, então isso é muito triste, saber que você não pode dar aquele último adeus para aquele seu familiar, para aquele amigo que você está vendo, está necessitando, está no momento passando por isso, né, num momento muito difícil. Então, nós tive perdas no trabalho também, alguns amigos, colegas de trabalho acabaram se infectando também, vários também se recuperaram, mas foi um processo muito difícil, mas assim, tudo isso hoje a gente tem um olhar totalmente diferente.
Antes a gente passava pela vida naquela correria, como é de costume de todo mundo. Acorda, vai trabalhar, vai para casa, vai no mercado, faz todas as coisas e a gente não vê a vida passar. E ela tá ali e vai. E de repente você tem um momento em que você precisa se recolher, você precisa ficar afastado de todo mundo, e aí? E já aquela incerteza, a gente não sabe sobre a vida, sobre a morte, como vai ficar. Então hoje a paixão que a gente tem, que eu tenho pela vida, pelos meus amigos, pelos meus familiares, já era grande, agora é muito maior ainda. Ô Jennifer, o que você diria para quem ainda acha que não tem pandemia, que não tem vírus, que pode ir para festa, que pode congratular agora no Natal com um monte de gente ou no Ano Novo? Qual é o recado que você daria para todo mundo que está nos ouvindo e que acredito que você está dando aí para as pessoas que você tem contato, né, no dia a dia? Sim, bom, o vírus está aí, não é uma brincadeira, como muita gente acredita ou acha que é uma invenção ou que não é divulgado ou é mais divulgado, tem mais ênfase do que realmente é. Existe, eu estando nessa posição profissional, a gente vê muito o que acontece e é triste você ver pessoas perdendo pessoas, e pessoas importantes, não é um número, não é um dado para a prefeitura divulgar, para a imprensa divulgar, não é isso, são pessoas, são familiares. Esse é um momento importante, eu acho que 2020 é importante para a gente comemorar sim, porque estamos, graças a Deus, aqui vivos, né? Todos nós passamos por isso, estamos até agora, mas é um momento de reflexão, é um ano para a gente refletir, muita gente se foi, nós perdemos muitas pessoas. Então, por essas pessoas, fiquem em casa, sabe? Se resguardem. Essas festas de final de ano, vamos nos recolher um pouquinho para ter um olhar, assim, para essa finalidade, sabe? Vamos ficar mais resguardados esse final de ano para que o ano que vem, que é uma grande expectativa 2021, a gente possa se reunir, estar todos juntos e aí sim fazer festa, comemoração, e isso vai ser ótimo. Então, fiquem todos resguardados, e que a gente tem muita expectativa boa para 2021, mas isso não vai ser possível se a gente não fizer a nossa parte. Sem dúvida, é isso aí. Jennifer, desejo a você um Feliz Natal. Eu sei que vai ser um Natal quietinho, longe de todo mundo. Claro, um ano novo também diferente, né? Claro que seja feliz também, a gente ainda vai ter um tempão de perrengue, mas cuide-se e quero voltar a conversar com você quando eu puder dar a notícia que eu mais quero na vida, apesar de ter 28 anos de profissão. Eu quero falar de boca cheia, sorriso escancarado. Acabou a pandemia no mundo. Vamos viver. Um beijo, até a próxima. Vou te assistir nesse dia, obrigada. Um beijo pra você. Outro. Nesse segundo momento, então, do episódio de hoje, eu convido o professor Aloísio Segurado. Ele é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é um dos responsáveis pela pesquisa com os funcionários, então, do Hospital das Clínicas. Professor Aloísio, muito bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigado, um prazer conversar com você, Mona Lisa, e com aquelas pessoas que estão acompanhando. Vamos lá, então, professor. Está constatado que os funcionários da limpeza e da segurança tiveram mais Covid do que os médicos. Quais fatores são os mais importantes para a gente começar essa pesquisa? Veja, Mona Lisa, essa pesquisa ela teve como pano de fundo a responsabilidade do hospital em testar todos os funcionários colaboradores que estavam atuando aqui naquele momento tão crítico de atendimento da pandemia. Como você bem sabe, o Instituto Central do Hospital das Clínicas, que é o seu maior instituto, ele ficou entre os meses de março e setembro exclusivamente dedicado ao atendimento de pacientes graves com Covid-19. Os demais pacientes com outras doenças, eles foram transferidos daqui para outros institutos do Hospital das Clínicas, de tal sorte que a gente tivesse aqui um hospital absolutamente dedicado ao atendimento de Covid. Os nossos funcionários, que você sabe aqui no HC são mais de 20 mil, eles foram também realocados, deixando aqui no Instituto Central, na área que nós chamamos de alta exposição para Covid, aqueles pacientes que não tinham um perfil
de risco para desenvolver uma Covid mais grave, garantindo então maior segurança. E os funcionários mais velhos ou com algumas comorbidades, eles foram realocados nos demais institutos. Então, este estudo permitiu que nós testássemos cerca de 5.000 dos funcionários que estavam atuando tanto na linha de frente com os pacientes com Covid, como nessa área de baixa exposição do ambulatório. E o que nós observamos como resultados, esse teste foi feito com aquele teste do sangue, em que a gente pesquisa anticorpos contra o coronavírus. Então, nós detectamos nesses cerca de 5.000 colaboradores uma taxa em maio, quando o estudo foi realizado, de prevalência, ou seja, a proporção de funcionários com anticorpos contra o coronavírus era de cerca de 14%. Aí o achado mostrou o seguinte, e veja, não é gente que teve Covid, é gente que foi infectada pelo coronavírus. Muitos não tinham tido sintomas, entendeu? Esses 14%, nem todos tinham ficado doentes. Alguns tinham se infectado e nem sabiam, se não tivessem sido testados, nem saberiam, tá? Mas o que a gente detectou é que quem teve mais chance de se infectar foram as pessoas de categorias profissionais de apoio, o pessoal da segurança e da limpeza, com uma taxa muito maior do que os profissionais da linha de frente propriamente dito, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. O que nos faz concluir que a aquisição da infecção por esses profissionais não deve ter se dado aqui no ambiente do hospital, deve ter se dado no deslocamento. Houve uma forte associação entre ter anticorpos e usar o transporte público. Vamos falar também o quanto essa pesquisa, os resultados dessa pesquisa têm a ver com aquela sigla que a gente usou tanto, estamos usando muito, que nós aprendemos a usar, eu digo, a gente que está fora aí das unidades hospitalares, que são os tais EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. O que é a utilização desses equipamentos? Como a utilização desses equipamentos impactaram? A taxa geral de anticorpos foi 14%. Tá? Então, isso em maio. Ela inclui funcionários da área de linha de frente e da área de baixa exposição, de várias categorias profissionais, de várias idades, de várias escolaridades e que moram em diferentes regiões da cidade e que faziam uso dos EPIs de forma igual. Quer dizer, na verdade, quem estava na linha de frente, independentemente da sua categoria profissional, usava os EPIs conforme as recomendações internacionais, tá? O outro ponto é que não houve diferença nenhuma de taxa de anticorpos em relação ao uso de EPIs, ou seja, os EPIs não fizeram diferença porque eles estavam sendo fornecidos para todo mundo. Também não houve diferença em relação a outras condições de saúde que os funcionários pudessem ter. E isso é fácil de explicar, porque aqueles que tinham risco de ter Covid grave não estavam mais aqui. Eles tinham sido deslocados para outros hospitais. Menos funcionários, então, com mais de 60 anos pegaram a Covid-19 porque ficaram, então, em funções, vamos dizer assim, de menor exposição, né, professor? Isso, foram transferidos para os institutos que não estavam dedicados à Covid. Que institutos e que parte exatamente, só para a gente entender? O Instituto Central é um instituto multiespecialidade. Nós tiramos todo mundo daqui, ficou só Covid. Então, nós dividimos os pacientes entre o Instituto do Câncer, o Instituto do Coração, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Ortopedia, que são os nossos vizinhos aqui. E mandamos alguns doentes também para o Hospital Universitário da USP, lá no Butantã. Sim, professor, eu compreendo então que esse olhar igualitário, preventivo, fez toda a diferença passados, então, esses 10 meses de pandemia. Se as nossas autoridades governamentais agissem assim também, teríamos certamente outros números, né, da pandemia no nosso país. Perfeitamente. Eu acho que nós tivemos, no ambiente hospitalar, uma aplicação das medidas de segurança sanitária muito rígidas e muito intensas. E isso não se deu no âmbito da sociedade como um todo, talvez pelo desencontro de informações sobre a conduta que as pessoas deveriam adotar no seu dia a dia. Sem dúvida, essa guerra aí de contra-informação, /negação, isso claro, e toda a politização, tanto da pandemia quanto das vacinas e de outras questões correlacionadas, tudo isso atrapalhou demais. Sem dúvida.
Professor Aloísio, muito obrigada por esse papo. Até uma próxima e cuide-se sempre. Muito obrigado. Um prazer falar com vocês. Estamos sempre às ordens. Esse é o papel do Hospital das Clínicas. É isso então, esse foi meu último episódio desse ano 2020. Meu Deus, que perrengue! Mas eu quero agradecer muito a todos vocês que me acompanharam nessa nova faceta da minha vida profissional, que é entrar nesse mundo de podcasts. Muito obrigada por todas as vezes que vocês confiaram em entender mais sobre um assunto, um momento, ouvindo a mim, os meus entrevistados. Estamos todos aprendendo nessa jornada. Muito obrigada. Que em 2021 a gente continue juntos, sempre com esse papo reto, aberto, um dando suporte ao outro. Esse é o sentido maior, né, do jornalismo. Daqui para frente, vocês vão acompanhar os meus colegas de trabalho aqui em dias se revezando no Item Mais. Eu volto lá para o dia 19 de janeiro, mais ou menos, para a gente conversar de novo. Então, bom Natal, bom Ano Novo, com reclusão, claro, e consciência. Um beijo para todos vocês. Até 2021.